Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje uma terça-feira, 2 de julho de 2024, o Dia Nacional do Bombeiro Militar, da qual eu também comemoro, pois fui segundo sargento dos bombeiros da Brigada Militar em Porto Alegre, do ano de 72 a 78. Faz algum tempo, mas eu tenho o direito de comemorar ainda hoje, que é uma passagem da minha vida, dos muitos lados profissionais que eu exerci. Mas estou contente. Hoje temos duas informações, duas notícias que estão em pauta. Primeiro, aquela vinda do Milei ao Brasil. E segundo, a crise financeira ou o aumento do dólar que está acontecendo a cada vez que o presidente Lula se manifesta. Mas vamos ao primeiro assunto. A inconformidade do presidente Lula é manifesta, porque o Javier Milei, presidente da Argentina, já confirmou a presença para vir nos dias 6 e 7 no CEPAC, que é um evento da direita, que vai acontecer em Camboriú, em Santa Catarina. Mas até a Daniela Lima, que se tem como interlocutora do governo, fazendo ameaças ao Milei e à Argentina em nome da presidência. Vejam aí a imagem da asneira que ela diz, tentando sempre dizer que tem bons relacionamentos, que tem contato direto com o Supremo Tribunal e com o Supremo Tribunal Federal e com a presidência da República. Vejam aí o que a Daniela Lima, da Rede Globo, falou. Milei vier ao Brasil para esse evento de extrema-direita e fizer ataques ao presidente brasileiro no nível do que ele está fazendo na rede social aqui, aí deve ter consequência diplomática do tipo tirar o embaixador argentino do país aqui, né, do nosso país, para poder fazer um sinal de retaliação clara. E aí, gente, para fechar, também sinalizo para vocês, e você fala, nossa, então vamos ficar sem relação com o nosso principal parceiro comercial da América do Sul? Não, o Palácio do Planalto começou a trabalhar numa estratégia de criar relações paralelas com governadores da Argentina, caso azede de vez, como está sinalizando Javier Milei. E diante da insatisfação, porque o Milei vai participar do CEPAC no Brasil e diz que a sua agenda está cheia e não participará da reunião do Mercosul, eis aí todo esse problema. Mas vamos ao segundo assunto. O preço, cotação do dólar está aumentando 5,67, 5,68 no dia de hoje, a cada vez que o presidente se manifesta, e inclusive falando do presidente do Banco Central. E vejam aí o namorado da presidente do PT, que é a Gleisi Hoffmann, que é o partido do Lula, e malhando o presidente do Banco Central, o Lindenberg Farias. Vejam aí. Roberto Campos Neto, nós sabemos o que você é, um sabotador bolsonarista que quer atrapalhar o governo do presidente Lula. Senhor Roberto Campos Neto, nós não vamos admitir que uma pessoa só, que a gente sabe que teve um lado no último período, foi nomeado pelo Bolsonaro. Agora, em janeiro, ele participava de um grupo chamado Ministro de Bolsonaro. Foi votar com a camisa da CBF. Nós não vamos admitir que uma pessoa só coloque o Brasil na recessão. Esse discurso aí é discurso da esquerda. E vejam só a ignorância dele. E muitos outros do seu partido que diziam que
as cores, como ele disse, camisa do Brasil, verde e amarela, não era do patriota ou dos brasileiros, era do Bolsonaro. É a ignorância encravada nesse pessoal. Mas aí, da Rede Globo, inclusive aquele comentarista, o Demétrio, estão saindo do sério, estão deixando agora de proteger as atitudes do presidente. A Rede Globo não aguenta mais. Vejam aí. Há um ataque especulativo e um dos agentes principais desse ataque especulativo é o presidente da República. Cada vez que Lula ataca a independência do Banco Central, o dólar dá um salto. Adotou a linguagem mais clássica do populismo. Ele falou que o mercado é o inimigo do povo. Ou, de outra forma, ele sugeriu que o Banco Central é o dragão da maldade e ele é o santo guerreiro. Bom, se ele é o santo guerreiro contra a autonomia do Banco Central, então existe uma solução democrática. A solução democrática é o Executivo mandar uma proposta ao Congresso para acabar com a autonomia do Banco Central. E aí o Congresso vota. Mas Lula não faz isso. Provavelmente ele acha que perderia no Congresso, mas Lula não faz isso, que é a solução democrática. Ele passa o tempo todo atacando a autonomia do Banco Central e provocando aumento do dólar. E com isso, atiçando a inflação, acendendo uma fogueira inflacionária. E com isso, obrigando o Banco Central independente amanhã a aumentar ou a manter uma taxa de juros que está alta. Isso em nome de um discurso populista que só engana quem é trouxa. E vejam aí, até ela, a Miriam Leitão, aquela que sempre tentou defender e explicar a alta da inflação, a política do governo, ela também malhando. Parece que ela teve um momento de lucidez e de reflexão. Não aguenta mais, vejam aí. E agora há pouco, pessoas do mercado financeiro, eles acham desastrosa a última declaração do presidente Lula logo cedo, porque ele passa de críticas ao presidente do Banco Central, à autonomia, para dizer, eu vou fazer uma coisa concreta. Então, aí você dá mais alimento para especuladores, porque o mercado tem de tudo. Tem especulador. E como é que o especulador trabalha? Com pedaços de informação incompleta. E nesse momento, Lula está fazendo isso, dando informação incompleta, exatamente, e aí já tem discussão, inclusive investidor internacional perguntando, será que ele vai fazer isso? Será que ele vai fazer aquilo? Tem 3 hipóteses sobre a mesa. Então, isso que dá esse desconforto, né? E esse alimento para a especulação. O Lula está fazendo exatamente o oposto do que ele quer atingir, que é reduzir a especulação. Ele está alimentando. E essa de hoje foi uma declaração de natureza diferente. Não é mais aquele cidadão ou a autonomia injusta. Agora eu vou fazer algo, vou para quarta-feira e fazer algo. Não para conter a especulação, não para conter essa alta do dólar. Ele vai querer fazer alguma coisa que está sendo visto e entendido como algum tipo de intervenção artificial, tanto no processo de autonomia quanto no processo cambial. Então isso é muito ruim, mas é muito ruim para a própria política econômica. E outro que é todo esse tumulto em torno da relação conflituosa com o Banco Central, que o presidente Lula tem diariamente alimentado. Hoje, insisto, ele mudou de patamar e foi assim que foi percebido pelo mercado. E não paramos por aí. Veio mais um que sempre foi alinhado à política do governo, elogios ao governo, também da Rede Globo, o Gerson Camarote. Vejam o que ele comentou. Além do mercado, eu tenho percebido uma preocupação grande dentro do governo com essas falas do presidente Lula. Não só na área econômica, como em outros setores do governo, inclusive na área política. A percepção é que quando Lula radicaliza, faz um discurso errático em relação vai e volta o tempo todo, criando uma instabilidade do ponto de vista de rumo fiscal que o país vai tomar, e aí criticando, tentando jogar a responsabilidade na política monetária, no caso, no Banco Central, isso só acaba afetando, principalmente, a taxa de juros.
Porque isso pressiona o dólar, que a gente está vendo, encostou nos 5,60 essa semana, encostou muito próximo dos 5,60, 5,59 deu ontem, sexta-feira. Então, parte dessa alta do dólar, existe sim o Lula tentando dizer que não é ele, mas sim, ele tem responsabilidade nisso. Essa é a primeira questão. A segunda questão esse tipo de intervencionismo acaba enfraquecendo o nome que está sendo preparado pelo presidente Lula, que é do Gabriel Galípolo, para assumir a presidência do Banco Central. Quando ele diz que vai ter uma nova filosofia, lembra o quê? Um passado não muito distante e preocupante, que foi aquele intervencionismo no Banco Central feito na gestão Tombini pela então presidente Dilma Rousseff, que queria, no porrete, baixar a taxa de juros. Baixou, mas na sequência teve que subir muito porque a inflação começou a explodir. E aí, quando subiu a taxa de juros, já não dava mais para resolver a inflação. E também vamos esclarecer a vocês que o Banco Central teve nomeado 9 diretores. Cada um tem poder de decisão na taxa Selic. E eles, inclusive, gostariam que ela aumentasse. Mas, por unanimidade, decidiram, então, manter essa taxa de juros aí. Então, tem a incidência do presidente Lula. Isso é uma explicação também ao Lindenberg Farias, aquele deputado. E agora também tivemos a notícia de que o governo Lula vai pagar 30 bilhões em emendas parlamentares ainda antes das eleições municipais. Aí estão os fatos que estão acontecendo no dia de hoje. E é por isso que eu gostaria que vocês curtissem, comentassem, dessem a sua opinião. E se achar por bem, se inscrevam no canal de Pepe Severo no YouTube, pois temos edições diárias e dos mais variados assuntos.